Olá pessoal, quero que vocês sejam muito bem-vindos a mais uma aula. É uma aula expositiva. Vou falar sobre uma questão que cai muito em Enem vestibular, mas também a nível de curiosidades, até a ciência, a biologia, ela é uma ciência que serve tanto para você ter sucesso a nível profissional, passar em um concurso público ou galgar aí mais um nível de estudo, e também serve para você ter uma boa qualidade de vida. Então, como outubro, o Ministério da Saúde desenvolve a campanha aí, né? Promove a campanha do Outubro Rosa, eu vou falar um pouquinho sobre saúde da mulher. E para quem quer aí a nível de curiosidade entender um pouco mais sobre, por exemplo, o ciclo hormonal feminino, né? Vou dar uma explanação aqui que caiba num prazo de no máximo 15 minutos para o vídeo não ficar muito cansativo para as pessoas. Vou buscar também um palavreado mais usual entre a população, né? Não falar tanto de nomes científicos para não ficar muito cansativo. Então, se você gostar, olha, dá um joinha aqui embaixo, pode colocar seus comentários, tá? E esse é o ciclo menstrual. Vou puxar um pouquinho mais no zoom para terem acesso às informações gráficas e também as informações textuais aí na tela. Então, o ciclo hormonal feminino, ou ciclo menstrual, ele tem no total 28 dias. E aí nesse gráfico aparece depois do 28 a contagem reinicia. 1, 2, 3, 4. Né? O que é que o gráfico está nos mostrando? Ele está nos mostrando aí que do primeiro dia até o quinto dia ocorre a menstruação. Né? A menstruação, o endométrio, que é esse morrinho que você está vendo aí embaixo, ele está em queda, né? Ele está ficando mais fino. Ele era um endométrio grosso e está ficando mais fininho. Então está tendo perda de hormônios na menstruação. Está tendo muita liberação de hormônio. Também sai muito sangue. Por quê? Porque esses vasos sanguíneos que ficam muito calibrosos, também por causa da grande taxa hormonal, eles se rompem. Né? E se rompem liberando não somente o sangue contido neles, mas os hormônios. Um desses hormônios é o hormônio luteinizante, que ele forma uma crosta onde tem a liberação ali do sangue, né? Que se o folheto embrionário tiver implantado no endométrio, vai ocorrer ali uma formação de uma camada superficial protegendo esse folheto embrionário no endométrio, né? E que vai ser no futuro aí a placenta dele. Também tem o hormônio folículo estimulante, porque o ovócito, antes mesmo dele estar maduro, dele estar pronto para ser fecundado, o óvulo, né? Ele é revestido também por uma capa, ainda lá no, quando ele se forma, lá no ovário, né? E é chamado folículo. E tem um hormônio também que é responsável pela formação desse folículo, que é o hormônio folículo estimulante. E aí a gente sabe que tanto o hormônio luteinizante quanto o hormônio folículo estimulante são hormônios hipofisários. Eles são sintetizados lá na glândula hipófise, que é uma glândula que não fica não é o ovário. O ovário é uma glândula também, a gônada feminina. Mas a hipófise é uma glândula mestra, que fica na cabeça, fica lá no encéfalo. Ela pertence ao sistema endócrino, apesar de ficar numa região encefálica neurológica. Então, muitas das nossas tomadas de atitude têm a ver com a hipófise, muito dos hormônios tem a ver com a hipófise. Isso eu posso falar melhor num outro vídeo. Tá? Então, eu falei dos dois principais hormônios, que são o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Tá? Eles aparecem nos gráficos lá acima, que você pode ver aquelas linhas lá. É meio difícil de interpretar aquilo, mas a gente vai trabalhar nisso. Então a gente tem aqui da fase do sexto dia até o 12º dia, né? Você tem aí o
sexto dia ao 12º, 11º dia. Você tem uma fase aí que é pré-ovulatória. Depois, você tem uma fase intermediária do 12º ao 14º dia, né? E você tem a fase toda de ovulação, do 14º dia até o 14º, do 14º até o 21º dia. Tem toda a fase ovulatória. E depois disso tem a fase pós-ovulatória, né? Então as nossas avós, elas faziam um esqueminha para não terem filhos todo ano. Elas faziam a tal da tabelinha. Elas faziam sexo no período em que elas sabiam que era menos provável de engravidar. E durante uma semana aí, entre o 14º dia e o 21º dia, elas ficavam sem ter relações sexuais, pênis na vagina, né? Alguns antepassados faziam os sexos que as pessoas acham que é novidade hoje, né? Mas pênis na vagina evitavam nesse período entre o 14º e o 21º dia. Isso era chamado tabelinha. Mas isso não é 100% confiável, claro, é um método contraceptivo que não é nada seguro. Por exemplo, se você receber uma visita na sua casa e ela for feminina, e ficar como hóspede, passar a dormir na sua casa de um dia para o outro, o seu ciclo hormonal ele pode ser alterado e a tua tabelinha quebra. Você não tem como usar como método contraceptivo. Existem vários outros fatores que podem alterar o teu ciclo hormonal, o teu ciclo menstrual. Então, não é confiável isso. Melhor usar a camisinha. Depois da época das vovós, com o advento da camisinha, algumas mulheres passaram a ter relações com camisinha nesse período, entre o 14º e o 21º dia. Nos outros dias, elas tinham relações desprotegidas com os seus parceiros. Também é considerado um método contraceptivo de tabelinha e não é 100% seguro. Nada é 100% seguro, nem mesmo a camisinha, só que ela chega a um índice de pelo menos 90% de segurança. Ela só não é segura quando ela se rompe no momento da ejaculação, né? E o pênis ainda está dentro da vagina. Mas ainda existem outros métodos contraceptivos, como a pílula do dia seguinte, que não é abortivo. Aí eu posso em um outro vídeo falar melhor sobre isso, tá? Eu só quero que você entenda aí que o hormônio progesterona, que é esse, que ele aparece numa alta aí na fase pós-ovulatória, ele é justamente o hormônio contido nas cápsulas de contraceptivos, né, a pílula anticoncepcional. E não só ele, mas também tem o estrógeno, que ele aparece em alta também aí no período pós-ovulatório. Então, cápsulas de contraceptivos, eles levam a progesterona e o estrógeno, porque se eles estiverem em alta, consecutivamente os hormônios hipofisários lá, o hormônio folículo estimulante, que o ovócito ele precisa dele para ficar maduro, né? Porque é uma capinha que envolve ele até ele ficar maduro. E o hormônio luteinizante também é necessário, porque a implantação no endométrio ela só ocorre por causa do hormônio luteinizante, que ele cobre com uma capa de sangue, né? Que depois esse sangue coagula e vira ali uma proteção. Além do mais, esses hormônios hipofisários aí, o folículo estimulante, o luteinizante, eles aumentam o calibre dos vasos sanguíneos aí no endométrio, fazendo com que eles estourem, né? E eles também são responsáveis pelo aumento do volume do endométrio, tornando ele mais macio, mais propício à implantação do embrião, tá? Então, informação aí, isso cai muito em concurso público, cai no Enem, em vestibulares. Achei que fosse legal aí e achei esse gráfico, essa figura interessantíssima para a gente trabalhar em aula.